Nicolas Ferreira, com tom firme, questionando diretamente. Estamos aqui em 2025 para discutir o legado de Jair Bolsonaro, e eu, Nicolas Ferreira, vou direto ao ponto, Danilo. Você vive atacando Bolsonaro, falando que ele dividiu o Brasil, que foi um desastre como presidente. Mas onde estão as provas disso? Você não acha que está sendo injusto com um homem que lutou pelo povo brasileiro contra um sistema corrupto? Eu quero ouvir sua resposta, mas não venha com narrativas falsas, porque estou aqui para desmascarar qualquer mentira. Danilo Gentili, com tom calmo, mas irônico, respondendo com serenidade. Eu sou Danilo Gentili, e vou te responder com clareza, Nicolas. Bolsonaro pode ter tido boas intenções, mas o legado dele é de polarização, crise e discursos que incentivaram o ódio. Em 2025, ainda colhemos os frutos do 8 de janeiro de 2023, que ele ajudou a inflamar com falas irresponsáveis. Não é narrativa, é fato. E você, que o defende tanto, não acha que está cego por sua admiração? Ou você realmente acredita que ele foi um herói sem erros? Nicolas Ferreira, interrompendo, com tom agressivo, questionando. Danilo, você já começou com essa história do 8 de janeiro? Isso é ridículo. Bolsonaro não mandou ninguém invadir nada, ele estava nos Estados Unidos. Você está repetindo a narrativa do STF para demonizar um patriota. O povo foi às ruas porque não aceitou o resultado das eleições, e Bolsonaro deu voz a esse sentimento. Você não acha que o verdadeiro culpado é o sistema que ignorou o povo? Responda isso, sem desviar. Danilo Gentili, mantendo a calma, retrucando com firmeza. Nicolas, você está muito exaltado, e isso já mostra como é difícil debater com quem não aceita fatos. Bolsonaro pode não ter dado uma ordem direta, mas ele passou anos questionando as urnas, falando de fraude sem provas, e isso inflamou seus apoiadores. Em 2025, sabemos que mensagens dele incentivaram a revolta, como a PF já mostrou. Ele tem, sim, responsabilidade. E você, que o defende, não acha que ele deveria ter sido mais responsável como líder? Nicolas Ferreira, retrucando com veemência, interrompendo novamente. Danilo, você fala de responsabilidade, mas ignora o que Bolsonaro fez pelo Brasil. Ele enfrentou a pandemia sem parar a economia, diferente de outros países que quebraram. Em 2025, você não vê que o Brasil está melhor por causa das reformas que ele apoiou? Você só critica, mas não aponta uma solução. O que você teria feito de diferente? Ou você só sabe falar mal sem propor nada? Danilo Gentili, respondendo com ironia, mas mantendo a seriedade. Nicolas, você está tentando mudar o foco, mas vou te responder. Bolsonaro enfrentou a pandemia, sim, mas minimizou a gravidade, incentivou o uso de cloroquina sem base científica e causou um atraso na vacinação. Em 2025, ainda lidamos com as consequências disso, como o aumento da pobreza. As reformas que você cita foram mais mérito do Congresso do que dele. E eu não sou político para propor soluções, sou um cidadão que observa, o Brasil não está melhor, está mais dividido. Nicolas Ferreira, questionando com tom acusatório, elevando a voz. Dividido, Danilo? Você está colocando a culpa no Bolsonaro por uma divisão que já existia. Ele foi o único que teve coragem de enfrentar a esquerda e o sistema corrupto. Você já parou para pensar que os discursos dele eram para unir os patriotas, não para dividir? Você, que vive fazendo piada, não acha que suas críticas ao Bolsonaro também polarizam? Ou você se acha isento disso? Danilo Gentili, retrucando com sarcasmo, mas com tom maduro. Nicolas, você está tentando inverter a narrativa, mas não cola. Bolsonaro não uniu ninguém. Ele jogou brasileiros uns contra os outros com falas como armar o povo ou chamar adversários de inimigos. Em 2025, vemos o resultado, famílias brigando, amigos se afastando. E sobre minhas piadas, eu critico todo mundo, não só ele. A diferença é que eu não sou um líder eleito, ele era, e deveria ter usado o cargo para unir, não para separar. Nicolas Ferreira, interrompendo com tom irônico, questionando. Você fala de união, Danilo,
mas onde estava a união da esquerda que boicotou o Bolsonaro desde o primeiro dia? Ele enfrentou a pandemia com coragem, enquanto governadores fechavam tudo e quebravam a economia. Você não acha que ele fez o melhor que pôde com o que tinha? Ou você prefere culpar o Bolsonaro por tudo, como a mídia faz? Danilo Gentili, respondendo com firmeza, sem perder a compostura. Nicolas, você está distorcendo os fatos de novo. Bolsonaro não enfrentou a pandemia com coragem, ele enfrentou com negacionismo. Ele chamou a Covid de gripezinha, desrespeitou as máscaras e atrasou as vacinas. Em 2025, sabemos que isso custou vidas. Governadores tentaram salvar pessoas, enquanto ele fazia política com a saúde. E não é culpa da mídia, são fatos documentados. Você não acha que ele deveria ter ouvido mais a ciência? Nicolas Ferreira, retrucando com indignação, questionando. Danilo, você fala de ciência, mas ignora como o STF atrapalhou o Bolsonaro. Em 2025, ainda vemos o STF perseguindo ele e seus aliados, inventando golpes que nunca existiram. Bolsonaro foi um presidente que enfrentou a ditadura de toga, e você, que se diz defensor da liberdade, não acha que o STF é o verdadeiro vilão aqui? Responda a isso. Danilo Gentili, mantendo o tom reflexivo, retrucando com ironia. Nicolas, você está obcecado com o STF, mas vamos aos fatos. Bolsonaro atacou o STF porque não aceitava ser contrariado. Ele ameaçou a democracia com falas como "não vou cumprir decisão judicial". Em 2025, as investigações mostram que ele sabia de planos golpistas, como a delação de Mauro Cid revelou. O STF pode ter exagerado em alguns momentos, mas Bolsonaro deu motivos. Você não acha que ele deveria ter respeitado mais as instituições? Nicolas Ferreira, interrompendo com tom desafiador, questionando. Danilo, você fala de instituições, mas ignora o povo. Bolsonaro teve milhões de votos em 2022, e em 2025 ele ainda tem o apoio de milhões de brasileiros que veem nele um patriota. Você não acha que está desrespeitando o povo ao atacar o Bolsonaro? Ou você acha que o povo é burro por apoiá-lo? Danilo Gentili, respondendo com serenidade, mas com firmeza. Nicolas, eu não desrespeito o povo, eu critico um líder. Bolsonaro teve apoio, sim, mas também perdeu a eleição porque muitos brasileiros viram os erros dele. Em 2025, o apoio que ele tem é de uma bolha que não aceita críticas. O povo não é burro, mas pode ser manipulado por discursos populistas. E você, que o defende tanto, não acha que está ignorando os erros dele em nome de uma idolatria? Nicolas Ferreira, retrucando com veemência, questionando. Idolatria, Danilo? Você está me acusando de idolatria por defender um homem que colocou o Brasil acima de tudo? Em 2025, o mundo ainda fala do Bolsonaro como um líder que enfrentou o globalismo. Você não acha que suas críticas ao Bolsonaro prejudicam a imagem do Brasil lá fora? Ou você não se importa com isso? Danilo Gentili, retrucando com ironia, mas mantendo a seriedade. Nicolas, a imagem do Brasil já foi prejudicada pelo próprio Bolsonaro. Ele virou piada internacional com falas negacionistas e ataques à Amazônia. Em 2025, líderes mundiais ainda lembram dele como um exemplo de populismo que deu errado. Minhas críticas não prejudicam o Brasil, elas mostram que nem todo brasileiro concorda com ele. E você, que o defende, não acha que ele deveria ter sido mais diplomático? Nicolas Ferreira, interrompendo com tom acusatório, questionando. Danilo, você fala da Amazônia como se o Bolsonaro fosse o único culpado. Ele enfrentou pressões internacionais e defendeu o agronegócio, que sustenta o Brasil. Em 2025, você não vê que o desmatamento já existia antes dele? Por que você culpa só o Bolsonaro e não os outros governos? Responda a isso. Danilo Gentili, respondendo com firmeza, sem perder a compostura. Nicolas, o desmatamento existia, sim, mas explodiu no governo Bolsonaro. Em 2025, os dados mostram que ele enfraqueceu o IBAMA, ignorou multas e deu sinal verde para o desmatamento. Ele defendeu o agronegócio, mas a que custo? O mundo inteiro criticou o Brasil por isso. E você,
que o defende, não acha que ele deveria ter equilibrado economia e meio ambiente? Nicolas Ferreira, retrucando com indignação, questionando. Danilo, você fala de equilíbrio, mas ignora que o Bolsonaro representou milhões de brasileiros que estavam cansados da esquerda. Em 2025, ele ainda é a voz dos conservadores, dos cristãos, das famílias. Você, que critica tanto, não acha que está desrespeitando essa base ao atacar o Bolsonaro? Ou você acha que só a sua visão importa? Danilo Gentili, mantendo o tom reflexivo, retrucando com ironia. Nicolas, eu não desrespeito ninguém, eu critico um líder, não seus eleitores. A base de Bolsonaro tem direito de apoiá-lo, mas isso não o isenta de erros. Em 2025, ele ainda é uma figura polarizadora, e isso não é bom para o Brasil. E você, que o defende, não acha que está colocando a lealdade a ele acima do bem do país? Nicolas Ferreira, interrompendo com tom desafiador, questionando. Danilo, você fala de bem do país, mas onde estava você quando o Brasil precisava de líderes como o Bolsonaro? Ele enfrentou o sistema, e em 2025 ele ainda é a esperança de milhões para um Brasil melhor. Você não acha que suas críticas ao Bolsonaro atrapalham o futuro do país? Responda a isso. Danilo Gentili, respondendo com serenidade, mas com firmeza. Nicolas, eu sou um humorista, não um político, mas como cidadão eu vejo o Brasil precisando de união, não de mais divisão. Bolsonaro pode ser a esperança de alguns, mas em 2025 ele também é o símbolo de um passado que nos machucou. Minhas críticas não atrapalham o futuro, elas mostram que precisamos aprender com os erros. E você, não acha que o Brasil merece líderes que unam, não que separem? Nicolas Ferreira, com tom firme, questionando uma última vez. Danilo, você fala de união, mas suas críticas ao Bolsonaro só dividem mais. Em 2025, eu provo que ele foi um herói que lutou pelo povo contra um sistema podre. Você pode criticar, mas o povo sabe quem esteve do lado dele. Bolsonaro é o futuro do Brasil, e eu vou continuar defendendo ele. Danilo Gentili, com tom reflexivo, encerrando com ironia. Nicolas, você defende o Bolsonaro com paixão, mas paixão não apaga os fatos. Em 2025, o Brasil ainda sofre com o legado de divisão que ele deixou. Eu critico porque acredito que o país merece mais do que polarização. Foi um debate intenso, e que o público decida quem está certo.